Boa, boa, galera. É isso aí. Já tô tirando o compartilhamento aqui. Galera, Dudinha, Victor, é com vocês. Luz, câmera, ação, a claquete da batida. Vambora. Boa, Diegão, obrigado. Ó, a Duda hoje é a estrela, ela que vai apresentar, né, Duda? Mas eu queria começar esse aulão aqui, vou fazer uma breve introdução. Eu queria começar aqui perguntando para vocês. E vocês podem responder no chat. Duda, Diegão, Pamps, por que que a gente marca uma reunião? Respondam no chat, eu quero que vocês respondam no chat. Por que que vocês marcam uma reunião? Enquanto vocês respondem, eu posso falar o porquê que eu marco, né? Normalmente, eu marco uma reunião para resolver um problema, para tomar uma decisão, para alinhar alguma coisa ou até compartilhar alguma informação. Mas eu vou te falar, o Diegão, Duda, que eu cheguei numa conclusão. Existe um motivo que acontece muito mais do que a gente imagina. A gente marca uma reunião, muitas pessoas marcam reunião porque a gente não consegue encontrar o que precisa sozinho. A gente está procurando uma informação. A informação, na verdade, ela existe, ela está em algum lugar. Está num arquivo, está num e-mail, está num canal, num chat, numa reunião antiga, ou até na cabeça de alguém. Acontece, né? Está só na cabeça de alguém. Aí a gente marca uma reunião. E aí, Diegão, você concorda comigo que começam aquelas frases assim, no chat? Quando alguém manda isso, já me desce um gelo assim. Hum. Você tem 5 minutinhos? Ai, Posso te ligar rapidinho? Bora ai, marcar um papo? Cara, nossa. todo mundo já ouviu. Dá um gelo quando vem esse chat, não dá um gelo em você, Diegão? Muito, Victor, muito. Arrepia do dedão do pé até a minha careca, que nem tem cabelo mais. Sabe por que que me arrepia? Porque todo mundo sabe que os famosos 5 minutinhos têm uma incrível capacidade de virar 50 minutos, quando não vira É, 1 hora e meia. e olha lá. Eu vou te falar, sabe por que que isso acontece? Porque quando a informação não está acessível para outras pessoas, a autonomia do time diminui. Se eu não consigo encontrar sozinho, eu preciso perguntar para alguém. Se a pessoa não sabe, ela vai lá e chama outra. Se a outra não sabe, vai lá e chama outra. Se o assunto parece mais complexo, alguém sempre vai lançar uma solução universal. Vamos marcar uma reunião. E pronto, está resolvido. A gente espremeu mais um limãozinho na agenda. Eu espero que seja um limão siciliano, Diegão. Você que é um cara mais refinado, um limão siciliano na agenda, né? E eu vou te falar que apesar de ser um limão siciliano, é assim que muitas reuniões nascem azedas. Não porque a pessoa é azeda, não porque as pessoas daquela reunião são azedas. Porque a reunião já começa sem contexto, sem histórico, sem informação organizada e sem clareza do que foi decidido. Ô Duda, deixa eu te falar uma coisa. Ô, oi, As reuniões, não sei se você concorda, mas as reuniões, elas espremem o nosso principal recurso. Concorda comigo? concordo O 100%. tempo. Pessoal, hoje o tempo é precioso e as reuniões, elas espremem nosso tempo, né? Sabe qual que é o problema disso? O problema disso é que uma reunião ela não custa só 1 hora. Não custa só 1 hora. Ela custa o tempo de preparação, o tempo de recuperar contexto, o tempo de procurar arquivos. E não só o meu tempo, como o tempo de todas as pessoas que estão participando comigo. Ou seja, não é só 1 hora. Eu não sei se vocês sabem, também tem aquela sensação de que todo mundo já viveu, né? Sair de uma reunião e correr para uma próxima reunião. Como se a gente fosse o próprio limão sendo espremido todos os dias. Mas, Duda, não sei se você concorda, tem uma coisa importante. Eu falei mal das reuniões, não estou falando mal das reuniões, né? O objetivo aqui não é demonizar as reuniões, tanto que nós vamos Não, apresentar recursos de reuniões. exatamente. Não ficar tão azeda, né, Vicky? Pelo amor de As Deus. reuniões elas são importantes, eu quero deixar muito claro para todo mundo. As reuniões são importantes. Algumas decisões elas precisam acontecer ao vivo. Alguns problemas eles precisam de colaboração. E algumas conversas, sem dúvida alguma, são melhores quando todo mundo está junto. O problema não é a existência das reuniões, pessoal. O problema são que as reuniões que existem quando o conhecimento não está acessível. Porque quando a informação fica organizada, registrada e fácil de encontrar, as pessoas ganham autonomia. E quanto mais autonomia as pessoas têm, quanto mais informações elas têm nos canais, ou seja, informações organizadas, menos a gente vai depender daqueles. Tem 5 minutinhos aí, manda o link da reunião, vamos marcar uma call. Algumas dessas reuniões vão deixar de existir se as informações estiverem organizadas. Ou minimamente vão ficar menores, né, Duda? E as que realmente precisam acontecer vão ficar menores, como eu falei. Porque todo mundo já vai chegar com contexto, pessoal. Então a proposta é justamente essa: entender como transformar reuniões azedas em reuniões com mais caldo, pessoal.
É isso que a gente vai falar hoje, Duda. Então você é a estrela, por favor, mostre pra gente como que eu não deixo uma reunião azedar. Antes da Dudinha falar, Victor, eu vou aproveitar aqui, ó, a Tati, ela escreveu aqui, ó, foi a Tati, ó, conseguir a participação de todos em um determinado assunto. Por isso que ela fala que ela marca as reuniões. E aí o Marcelo coloca aqui embaixo, né, complementando, porque é difícil conseguir a atenção das pessoas. E ela foi lá e concordou com o Joia. Cara, e se você for parar para analisar, nesse mundo que a galera vive no corporativo com as agendas espremidas, né, ninguém tem tempo para nada, galera almoçando no computador, tem muito a ver com conquistar a atenção das pessoas também, né? Para você ter aquele momento assim, pô, agora você é meu, né? E aproveitar ali ao máximo. Mas será que a Tati consegue nesses momentos extrair todo o caldo necessário para montar essa limonada, Vicky? Ô, Diegão, eu vou te falar, Tati, você pode me confirmar, mas você marcar uma reunião com alguém não necessariamente quer dizer que você está tendo a atenção daquela pessoa, porque ela pode estar numa multitarefa que acontece muito em reuniões, né, Duda? Mas a Duda está aqui para desmistificar tudo isso e mostrar pra gente como não azedar uma reunião. Duda, vamos lá, como que eu faço? Exatamente. Me mostra, por favor, que eu não sei. Bom, eu vou aproveitar esse gancho aí do Vicky, né, que ele fala sobre autonomia, né, das pessoas, que não é porque também a pessoa tá ali na reunião que ela tá prestando atenção em ti. Então, às vezes você fez uma reunião que talvez não precisava ser uma reunião, né? E as reuniões, o Vicky até falou ali pra gente, né, elas acontecem muitas vezes pela falta de um lugar fácil para as pessoas encontrarem, né, informações. E para eu já começar nesse assunto aí, para a gente já começar a separar os nossos limões, né? Que limões que talvez viram uma limonada, né? Viram uma reunião, quais talvez não precisavam virar uma reunião. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu tirar aqui de perto, se não está muito alto. Tá muito alto o microfone para vocês? Não, tá Tô ouvindo tranquilo. bem, tô ouvindo Ah, bem. beleza. Então, para mostrar um exemplo real aqui para vocês, né, que é uma prática que a gente tem na Minutins e que geralmente viraria reunião em outros lugares, é fazer um post ao invés de marcar uma reunião, tá? Então, eu vou vir aqui na nossa equipe da Solo, tá? Que é a nossa unidade de TI, vou entrar aqui nesse canal geral, até eu já estava aqui e vou procurar para vocês aqui um exemplo de um post, de uma apresentação, tá? De uma ferramenta que logo mais a Minutins vai lançar, tá? A gente desenvolveu um aplicativo de lembretes, o Toque, tá? E o Tamashiro, que é esse moço que trabalha com a gente aqui, né? Ele precisava informar para todo mundo que o aplicativo já estava funcionando e mostrar alguns exemplos para a gente, né? Ele poderia, se fosse talvez em outro lugar, com certeza, ele teria fechado a agenda de todo mundo aqui da Solo para mostrar esse aplicativo que saiu, né? Como é que ele funciona, trazer exemplos, né? Só que não, ele veio aqui, ele fez um post em forma de comunicado, por isso que aparece esse banner bonito aqui para chamar bem a atenção, né? E ele trouxe várias informações aqui. Ele trouxe a descrição do que era o toque, ele trouxe exemplos, ele mostrou para a gente como usar, né? Como baixar o toque, trazendo imagens para o meio do post, né? E aqui embaixo ele trouxe. Ele incentivou a gente, né, a usar o toque e aproveitou que era um post e tem um lugar para a gente comentar, né? Então é um espaço que a gente tem para trazer perguntas e sugestões sobre o assunto que ele trouxe para a gente, né? Com isso, a gente acabou ganhando um histórico, né, que fica disponível sobre essa discussão aqui do toque, né? Então, quem quiser entender como é que o toque funciona, no horário da pessoa, sem fechar a agenda, a pessoa pode vir aqui amanhã, a pessoa pode vir semana que vem, daqui 2 meses, né? Ela não precisa ficar interrompendo ninguém no chat ou marcar uma reunião para saber como é que o toque funciona. O histórico está aqui, é só a pessoa vir consultar, né? Então, voltando ao que o Vicky disse antes, eu disse antes para vocês também, quando a informação ela fica um pouquinho mais organizada, mais fácil de encontrar, né? Cada pessoa acaba ganhando uma autonomia para aprender e ver as coisas no próprio tempo dela. Então, essa citação aqui do post, né, é uma boa estratégia para reuniões que talvez não precisassem existir, né? Não precisasse fechar ali um encontro para todo mundo se encontrar de uma vez.
Ô, Duda, tem aquela famosa frase, aquela reunião que poderia ser um e-mail. Eu vou te falar que em tempos de futuro do trabalho, aquela reunião que poderia ser um post no Teams, bem contextualizado e bem escrito, né? Exatamente. Para quem usa mais o Teams, né, que prefere um post do que um e-mail. Fora que a comunicação do Teams fica muito mais viva, né? Ela perdura com cronologia, ninguém atravessa o papo de ninguém, né? Então você fica. É muito mais organizado, né, Dudinha? Exatamente. E não tem aquela. Ou se você fosse mandar um e-mail, aquela thread gigante de e-mail que você nem entende Nossa, mais a informação que tá ali, né? Mas, perfeito. Diegão, eu mostrei aqui um exemplo, né, onde a gente pode compartilhar uma informação. Mas quando a gente precisa receber uma informação, daí eu acho que talvez um post não seja tão recomendado, né? Porque eu não vou vir aqui e vou pedir uma informação através de um post. Então a gente sabe que muitos limões começam a azedar, né? Eles começam a aparecer quando alguém está tentando descobrir alguma coisa, né? Quem aqui nunca participou de uma reunião que precisa saber como anda um projeto, ou como anda a tarefa, se a pessoa já terminou, ou até como é que ela está se sentindo, né? Só que imagina você participar de uma reunião dessas de atualização de um projeto, por exemplo, que tem 5, 6 ou 10 pessoas, cada um precisa dar uma atualização rápida ali, né, do que está acontecendo. Só que a gente sabe que acaba não ficando rápido, né? E muitas vezes a gente acaba se atrapalhando aí e depois ninguém consegue saber o que foi falado. Então, essa coleta de informações poderia acontecer antes da reunião, né? E daí, quando a reunião fosse acontecer de fato, todo mundo já saberia, já chegaria sabendo o status do projeto, os bloqueios das pessoas, né? E os próximos passos. Daí seria um tempo para as pessoas decidirem, né? Organizarem ali como é que eles iam resolver de repente um problema. Então, existe um aplicativo aqui no Teams que se encaixa direitinho para essas situações, né? Onde as pessoas podem ir brifadas, digamos assim, já para reunião delas, né? Existe um aplicativo aqui que a gente usa bastante na Minutins e na Solo também, né? Igual vocês viram aqui. Eu vou abrir ele aqui. É o Atualizações, tá? Então, para a gente encontrar ele, veio na loja de aplicativos e eu vou escrever aqui atualizações. Opa, atualizações. Aí, beleza. Agora ele vai achar. Aqui, ó. Aí eu vou abrir ele aqui para mostrar para vocês como é que ele funciona. Bom, essa aqui é a carinha do Atualizações, tá? Ele é bem fácil de mexer. Basicamente, eu consigo vir aqui, nesse coletar atualizações aqui, tá? E criar um mini formulário, digamos assim, de perguntas padronizadas, tá? Definir quem precisa responder esse mini formulário, quem é que vai acompanhar essas respostas, né? Quem é que pode ler as respostas dos outros. Então, aqui, quando eu apertei nesse coletar atualizações, a gente tem até alguns tempos prontos, né, para usar assim, uns templates que a gente geralmente chama, né? Então tem aqui para atualização semanal, relatório mensal de acompanhamento, progresso de projeto, atualização diária, tá? E a gente também consegue começar um do zero, que foi o que a gente fez aqui, né, na Minutins. A gente tem um chamado CuriUp, tá aqui por tudo que é lugar, inclusive da minha tela, né? Então, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que é o Curiop, tá? Toda semana, ao invés da gente fazer um encontro mensal, perdão, semanal, né? A gente recebe um lembrete na sexta-feira de manhã para preencher essa atualização, tá? Quem que recebe? Eu, o Victor, o Pamplona e o Diego. E todos nós podemos ler o que um preencheu ali na sua atualização, né? O que cada um preencheu ali na sua atualização, para a gente ficar por dentro do trabalho, né? Do pessoal que trabalha ali com a gente. Se a pessoa precisa de ajuda, se tem alguma coisa que a gente tem que ficar de olho, né? Às vezes a pessoa traz alguma novidade aqui que a gente não sabe, mas o importante é que cada um veio aqui, apesar da gente receber o lembrete na sexta-feira de manhã, veio aqui e preencheu no seu próprio tempo, né? E a gente consegue daí ter uma informação mais centralizada. Cada pessoa vem aqui e acompanha quem respondeu, quem ainda não respondeu, né? Consegue consultar umas respostas anteriores sem ter que ficar perguntando lá no chat ou chamando alguém, né? Então, aqui a gente tem um exemplo do Curiop, que a gente responde como é que a gente está se sentindo, a gente pede para a pessoa compartilhar 2 acontecimentos importantes, a gente pede para a pessoa qual vai ser o foco dela de trabalho na semana que vem. E o Atualizações ele é legal também, porque a gente consegue fazer comentários. Como eu consigo ler a atualização que o Vic mandou falando sobre a semana de trabalho dele, eu consigo fazer um comentário dentro da atualização dele, tá?
Então, assim, a gente acompanha a semana um do outro, sem precisar parar todo mundo ali, né, para conversar. E quando surge, daí sim, né, a partir dessas atualizações, quando surge a necessidade de uma reunião, a conversa já vai começar com um contexto, né? A gente já vai saber mais ou menos ali o que está acontecendo. Agora, Diegão, até Hum, agora a gente viu duas situações, né? tá. Acabei de mostrar ali, quando a gente quer coletar informações, a gente pode usar o atualizações para ajudar a gente, né? E quando a gente quer compartilhar uma informação, um post pode resolver, né? E até deixar o histórico ali, né? Mas quando a gente tem uma reunião que realmente precisa acontecer, né? Será que alguém aqui já ouviu falar ou será que alguém aqui usa as reuniões em canais? Por experiência própria, Duda. 4 anos treinando pessoas, muito pouca gente conhece. Talvez nossa audiência aqui conheça. Não sei se eles fazem, mas conhecem. Mas muita pouca gente faz, Dudinha. É difícil, né, Diegão? Não é? Eu quero mostrar para quem está aqui e geralmente não faz ou não conhece as reuniões em canais, um exemplo de uma reunião que a gente fez num canal aqui, tá? Eu vou entrar no nosso canal aqui de conteúdos da Minutins e vou encontrar a minha reunião com o Marcelo e a Joana. Deixa eu ver. Aqui, ó. Essa reunião aqui, olha, ela parece muito um post, né? Parece que foi feito ali um post, mas é uma reunião que foi feita no canal mesmo, tá? Foi agendado no canal. Qual é o contexto dessa reunião aqui? Por que que eu marquei ela? Eu, a Joana e o Marcelo, a gente precisava alinhar alguns conteúdos previstos para o mês de julho, né? Só que nesse mesmo período, no dia 21 de julho, que eu marquei a reunião, o Marcelo ele estava viajando. Então, o que que eu fiz? Em vez de eu marcar lá no meu calendário, né, onde ia ficar para mim essas informações, eu vim aqui e marquei dentro do canal para o Marcelo fazer o acompanhamento dessa reunião, do pós dessa reunião, tá? Então, eu deixei a transcrição dessa reunião ativa para ele poder vir aqui e fazer o acompanhamento dela, tá? Vou até mostrar para vocês, vou abrir aqui os comentários. E deixa eu vir para cima aqui, ó. Para mostrar para vocês que esse aqui é o título da nossa reunião, tá? Revisão de conteúdos para o mês de julho. Essa aqui é a pauta. E aqui embaixo, até aqui mais ou menos, foi o histórico de chat da nossa reunião, tá? Então foi o que a gente conversou lá na nossa reunião. E aqui depois são os comentários gerados no pós da reunião. Inclusive, eu peguei a transcrição da nossa reunião e vim aqui e trouxe um resumo dela também para a Joana e para o Marcelo darem uma olhada do que foi decidido. E nisso, a Joana veio e fez uma tabela com um cronograma de datas, né? A partir desse resumo que eu trouxe. Esse é um dos grandes diferenciais da gente fazer a reunião num canal, né? Quando a reunião terminou, eu publiquei o resumo. O Marcelo, que não participou ao vivo, conseguiu acessar a transcrição, igual eu falei, né? Ele entendeu o contexto da nossa conversa e aqui embaixo ele deixou as contribuições dele, tá? Diretamente atrelado aqui, né, no contexto ali da nossa reunião inteira. Então, o cronograma ficou aqui, a gente não precisou levar essas informações para outro lugar, nem ficar mandando nada no chat, nem explicar nada para o Marcelo por fora. Então, tá tudo aqui e outras pessoas que fazem parte desse canal também com a gente conseguem acessar essas informações. Então, para a gente é muito útil, né, que essas informações estejam aqui atreladas nesse canal. Ô, Duda, deixa eu Oi. só fazer pontuar um negócio. A minha esposa faz muitas reuniões, aí ela vira e mexe e fala assim pra mim: ah, essa reunião eu sou só ouvinte. Aí eu falo assim: o que é você ser ouvinte numa reunião? É você ser uma estátua parada? E pode parecer uma brincadeira, mas assim, faz total sentido. Se a pessoa não vai contribuir com absolutamente nada naquele momento, por que não colocar no canal? Talvez ela só precise ver aquelas informações. Por exemplo, acessar uma recapitulação, acessar um resumo, contribuir depois de forma assíncrona. E você colocar no canal, justamente você dá a possibilidade dessas pessoas não precisarem estar ali ao vivo. Então, eu falo sempre para minha esposa, não precisa ser ouvinte, você pode criar uma reunião no canal. É que ela não é da Minutins, tem outra cultura, né? Mas é uma brincadeira que eu sempre faço e acontece com todo mundo, Duda. Exatamente, Vicky. E até a gente está falando, né, de novos tempos, novas eras de trabalho. Quando a gente coloca a reunião no canal e a gente disponibiliza essas informações para as outras pessoas, ela pode não participar da reunião hoje, nem precisar da transcrição agora, mas um dia, se ela for pedir uma informação para o Copilot, ele vai buscar essa informação aqui para ela. Está acessível para ela, né? Ela não precisa ficar pedindo para os outros também. Agora, então, a gente vai ver como é que faz para a gente criar aí, para quem não sabe, nessas reuniões nos canais. Eu vou criar uma reunião aqui no nosso canal, deixa eu ver, de aulões da Minutins.
tá? Eu vou criar por aqui, porque a gente sempre faz, né, trazendo um contexto aqui para vocês, por que eu vou criar aqui? Porque a gente sempre faz um pós do aulão, né? Os apresentadores aqui, eu, o Vicky, Diego, Pamplona e Marcelo, a gente se reúne para ver, né, como é que foi o aulão, para comentar sobre o aulão. Então, eu já vou deixando essa reunião preparada. Eu vou fazer aqui no canal, a gente sempre faz no canal, né? Eu vou vir aqui em reunir agora, mas eu vou apertar na flechinha para virem agendar uma reunião, tá? Porque eu quero agendar para depois do aulão. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui é um título, né? A gente tem que colocar um título. E se já é muito necessário que a gente coloque um título para quando a gente vai mandar uma reunião para uma pessoa de fora, para uma pessoa que a gente criou uma reunião comum lá no calendário, imagina uma reunião que vai ficar no canal. Né, que tipo, se eu colocar um título nada a ver com nada que não tem a ver com o assunto, as pessoas vão entrar no canal e elas não vão entender o que aquela reunião está fazendo ali, né? Então eu tenho uma colinha aqui e eu vou trazer para cá o título da nossa reunião. Então, aqui o título da nossa reunião é Espremendo os Últimos Limões, pós da nossa, né, Reulimão. E aqui eu vou convidar o Marcelo, deixa eu ver aqui, o Marcelo, o Pamplona, deixa eu ver, e o Vic. Aí, foi. Sempre demora um pouquinho para carregar. Você não quer me colocar como ouvinte, não, Duda? Não, você mesmo pode se colocar como ouvinte, Diego. Boa. Não, calma aí, se está no canal, você já é ouvinte. Perfeitamente. Você vai ver essa informação, né? É isso. Quem eu convido recebe o convite normalmente. O Diego, por exemplo, né? Eu não coloquei ele aqui, mas ele também consegue encontrar essa reunião, ele também consegue acompanhar o histórico e participar, inclusive, se ele quiser, tá? Porque ele faz parte desse canal e a reunião vai acontecer aqui, né? Inclusive, tem um lugar aqui que eu quero mostrar para vocês, ó, que ele mostra, tá, onde é que vai acontecer essa reunião, que é na equipe da Solo e é no canal de A Luz da Minutis, tá? Só para deixar vocês bem atentos a esse detalhe. Agora aqui embaixo tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês, tá? Essa aqui é uma velha conhecida de muitas pessoas que estão aqui, Diegão. A pauta vazia, tá? Porque a pauta tá vazia. Né? E ela é responsável por diversos crimes contra o nosso tempo e contra os nossos limões, tá? E as pessoas que vão participar da nossa reunião. Inclusive, reuniões que estão sendo feitas, né, agendadas pelo canal. Porque se uma reunião boa, ela tem um título e ela tem uma pauta, imagina se eu criar uma reunião dentro de um canal onde todas as pessoas que participam do canal não vão ver nada. Vão ver só um título aleatório ali, sem uma pauta, sem saber sobre o que é, o que foi resolvido, né? Então fica bem confuso. Então aqui eu vou trazer a pauta para cá, que a nossa pauta dessa reunião vai ser compartilhar as percepções sobre o Reulimão e definir os nossos próximos passos, tá? Então, como foi desempenho do aulão, o que pode virar conteúdo pós-aulão e a gente vai se perguntar ali entre nós, né, se a nossa receita aí deu certo. Então, pronto, sem crime nenhum aqui contra a pauta e contra os nossos limões. Eu vou até enviar já. Ô Duda, enquanto você está enviando aí, só para fazer uma pontuação, você não bateu as agendas, tá? Então, sim, é muito claro, o Marcelo, o Pamplona e eu estamos ocupados, a Duda vai falar sobre isso ainda, ela só fez por exemplo, né? Mas só para falar para vocês. E uma outra coisa, acontece muito que eu vejo as pessoas, por exemplo, você tem um arquivo e você quer analisar esse arquivo, um Excel, números com as pessoas. As pessoas vão lá, no meio da reunião, abrem o arquivo e ficam vendo juntas. Vocês concordam que tem coisa que pode ser adiantada antes da reunião? Por exemplo, manda o arquivo na pauta para as pessoas analisarem aquilo antes de entrar na reunião. Para quê? Para a reunião, em vez de durar 1 hora, ela durar 20 minutos, por exemplo. Então pensem nisso, tá, pessoal? Tudo que puder ser adiantado antes da reunião na pauta deve ser adiantado. Exatamente, Vicky. É uma coisa que eu até ia falar sobre isso agora. Se você tem um arquivo que eu não tenho, mas que vai ser debatido ali na reunião, quando a gente faz uma reunião dentro de um canal, quando a gente agenda, a gente tem esses passos dos comentários. Tá? Então, se você tem algum arquivo que eu não tenho, mas que a gente vai trazer para a reunião, a pessoa já pode vir aqui antes, já pode comentar, já pode trazer esse arquivo, tá? E depois, na hora, a gente abre lá dentro da nossa reunião, daí tudo certo, né? Tudo tranquilo, a gente espera que a pessoa acerte esse arquivo antes de ir para a reunião. E a questão de bater as agendas também, né? Não precisa se preocupar, Vicky, que eu vou mostrar também como é que a gente faz isso. Então, a nossa reunião aqui está criada. O Marcelo até veio aqui e comentou, né, o limãozinho. O nosso título está aqui,
tá? E aqui a gente tem a pauta, né? Então tá vendo como fica fácil para quem entra aleatoriamente aqui no canal entender por que que tem essa reunião, por que que ela tá acontecendo, né? Fica aqui todo o contexto do nosso encontro, né? Então, quando a gente precisar também encontrar essa informação depois, daqui a um tempo, ela não vai estar escondida na caixa de entrada de ninguém, nem no calendário de ninguém, né? Ou perdida aí em alguma conversa de um chat, né? Aí agora sim, eu vou mostrar para vocês, já que a gente já falou aqui sobre reuniões em canais, a gente vai falar agora sobre reuniões feitas aqui no calendário, reuniões comuns, né? São as nossas famosas limonadas, né? Aqui, Diegão, aqui a gente tem vários tipos de limões, tá? A gente Perfeito. tem limão Tahiti, a gente tem limãozinho siciliano, né? Que é mais chique, ali mais preparadinho. E a gente tem aqueles limões, assim, que estão esquecidos no fundo da geladeira faz umas 3 semanas, aqueles limão que chega a estar triste, assim, sabe? Meio Murcho. borocochô murcho, exatamente. E normalmente, tá? Esses limões são os que mais aparecem vindo de reuniões aqui do nosso calendário. E são reuniões que o horário da reunião foi escolhido sem olhar a agenda das outras pessoas que vão participar, somente da pessoa que organizou a reunião, né? E não tem pauta, vem com pauta vazia. Então, eu vou mostrar para vocês recursos que a gente pode fazer para evitar, né, ser um desses limões ali, como diz a minha filha, véi e pôde na geladeira, né, lá no canto da geladeira. Quando a gente vai criar uma reunião aqui, tem várias formas, né? Mas eu acho que a mais comum é vir aqui e apertar no novo. Mas saibam que quando a gente vem e aperta nessa flechinha aqui do lado, a gente tem umas outras opções, né? As reuniões comuns são eventos. As reuniões de canal agora podem ser marcadas por aqui também. Antes tinham que ser diretos nos canais, tá? A diferença é que se eu apertar aqui para marcar uma reunião lá no canal, ele vai pedir qual é o canal que eu quero marcar a reunião, tá? Só isso tem de diferente. E aqui a gente tem modelos de reuniões. Isso aqui são modelos de configurações para reuniões, que eu também vou explicar para vocês logo logo o que são, e a gente vai fazer um desses modelos. E aqui a gente tem modelos da organização, que é webinar, reunião geral, evento imersivo e compromisso virtual. Eu estou falando para vocês sobre eles porque é legal vocês conhecerem. Hoje eu não vou conseguir mostrar porque eles são mais complexos de mexer, tá? Então a gente vai criar aí um evento, né? Nossas reuniões aí mais comuns. Então aqui, de novo, né, a gente precisa colocar um título na nossa reunião, e vocês me perdoem, mas eu vou usar o mesmo título, tá? Porque agora sim eu vou fazer uma reunião aí que condiz com o horário de todo mundo. Então eu vou colocar o título aqui, que vai ser Espremendo os Últimos Limões, o pós, né, da nossa Reulimão. E agora sim, eu vou convidar todo mundo, né? Todo mundo aqui, meus colegas, o Diego. Opa, Diego, eu já até convidei, já ia até convidar 2 vezes, ó, Tá só que eu vendo? não convidei. Precisa Fica estar na de cabeça, fato. né? Vou colocar Marcelo, tá? E eu vou convidar todo mundo aqui. Só que, vejam, o Marcelo, ele tá indisponível, né? Então não dá para eu marcar essa reunião. Aí aqui tem uma forma da gente resolver essa questão, né, de pessoas que estão indisponíveis, sem eu ter que ficar mandando mensagem no chat para perguntar quando que as pessoas podem, né? Sem eu ficar atravessando a agenda de ninguém. O que que a gente pode fazer aqui, tá? A gente pode vir aqui no agendador e ele vai mostrar o horário que as pessoas têm livres para poder fazer essa reunião comigo, tá? Então, hoje até tem, mas de novo, alguém não vai estar disponível nesse horário aqui, que vai ser o Victor, tá? Quinta-feira, de novo, ninguém vai poder. Então, já que eu tô vendo que ninguém vai poder nesses próximos dias, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, que eu não vou ficar caçando horário ali. Eu vou voltar aqui e vou usar a consulta de disponibilidade, tá? O que que é essa tal dessa consulta de disponibilidade? Aqui o Teams, ele vai cruzar as agendas das pessoas que eu coloquei aqui no convite da reunião. Ele vai sugerir alguns horários, tá? E os participantes votam na melhor opção de horário aqui para eles, tá? Então, ao invés de eu ficar perguntando lá no chat, é só eu usar a disponibilidade ali, tá? Então, o horário vencedor vai virar o horário definitivo da reunião, beleza? Aqui até consigo ver que tem alguma pessoa que não vai estar disponível, que é o Victor, né? Então, por causa do horário também, né? O Teams aqui não me ajudou muito. Mas aqui eu vou deixar esse horário aqui, eu vou deixar um horário que todo mundo possa. Eu vou marcar aqui para terça-feira, quarta-feira que vem. Vamos ver aqui um horário rapidinho.
Vou marcar aqui 11 horas da manhã, beleza. Era só para mostrar para vocês aqui, tá? Ô, Rapidinho. Duda, e importante, né? A galera, tem muitas empresas que a galera troca 10 mensagens para marcar uma reunião, né? Não faz o menor Ah, sentido. Tem o agendador, tem a consulta de disponibilidade das agendas, e mais do que isso, só vai funcionar se a galera atualizar a sua agenda. Então, se você tiver um compromisso, coloca na sua agenda. Se tiver alguma coisa, fecha a sua agenda. E se todo mundo culturalmente respeitar as agendas das pessoas, é muito mais fácil marcar uma reunião, né, Duda? Não vou precisar trocar 1000 mensagens ali no chat. Exatamente, Vicky. Foi por isso que eu vim aqui e eu escolhi o horário, porque eu sabia que todos vocês iam estar disponível essa hora, porque a gente tem o costume de marcar compromissos com nós mesmos na nossa agenda, fora as reuniões que a gente já tem no dia a dia, né? Então, se a gente tem um horário de foco todo dia, a gente marca na nossa agenda. Se a gente tem um horário de almoço todo dia, a gente marca na nossa agenda e a gente dá uma bloqueada naquele horário, né? Para ficar ali o horário certinho que a pessoa pode fazer a reunião com a gente. Então, seguindo aqui, a gente tem um queridíssimo, né, o nosso facilitador, que eu não sei se vocês já viram que ele está funcionando aqui no nosso chat da reunião, mas ele está funcionando aqui. Eu vou até perguntar vou até perguntar, não, perdão. Eu vou até pedir pro Pumps dar um oizinho aí para ele, né? E o que que ele faz, basicamente? Eu sei que o Pumps vai perguntar para ele o que que ele faz, mas ele é o digamos que ele seja o primeiro participante que nunca se atrasa. E ele nunca esquece o que foi dito e ele ainda ajuda a gente a organizar muita coisa na nossa conversa e no nosso tempo, né, com o decorrer ali da nossa reunião. Então eu vou habilitar ele, inclusive ele não ficava aqui, agora ele tem até um atalho mais rápido, né? Antes ele ficava dentro das opções de reunião, que eu também vou mostrar para vocês o que que são, tá? Agora, eu vou mostrar agora já para já deixar isso aqui mostrado para vocês bonitinho. Dudinha, Aqui dentro dessas configurações. Oi! enquanto você mostra aí as configurações de reunião, eu quero até fazer uma brincadeira aqui que o nosso facilitador ele tá meio azedo. Vou fazer mais uma pergunta aqui pra ele porque ele não quis me ajudar. Ele tá no clima da Reolimão, é, Pumps? Ele tá. azedo. Azedo aí é complicado, mas só porque eu fiz alta propaganda dele, né? Bom, aqui dentro das configurações, a gente tem configurações para tudo, tá? Desde proteger o nosso conteúdo aqui da reunião na proteção avançada, tá? Que a gente pode aplicar a marca da água, impedir captura de telas, até proteger o queridíssimo apresentador e o organizador, que algumas vezes esquecem de colocar para gravar a reunião e depois eles ficam sofrendo ali na míngua, né? Então, eu vou mostrar para vocês que quando a gente vem nessas opções de reunião, a gente pode deixar a transcrição e a gravação da reunião preparada já, tá? Automaticamente para ficar ativada. Então, a partir da primeira pessoa que entrar na reunião, já começa a gravar e já começa a transcrever, tá? Se eu ativar por aqui. Outra Ô, Duda, configuração legal. Oi! tem muita reunião que precisa ser gravada, né? E tem muita gente que fala, ai, lembra de gravar a reunião, lembra? Pessoal, isso aqui é cultural. Você chegar antes do encontro e já preparar ele, inclusive colocando para gravar. Eu vou falar por experiência própria. Já Davi te inspira da Minutins, Diegão. Meu No Deus, não lembro contrato disso. estava que a gente tinha que entregar a gravação, a gente não marcou essa bendita configuração e esquecemos de gravar. Então, para evitar que vocês esqueçam de gravar uma reunião importante, sempre marquem essa opção previamente, antes da reunião começar. Aí não tem problema. Ó, só para falar pro Exatamente. pessoal, Victor, hoje a gente é super profissional. Não que a gente não era Isso. antes, mas isso aconteceu em 2021, né? A gente estava também começando, então nos dê esse desconto, mas é importante trazer, porque qualquer um pode estar sujeito a errar, né, Victor? Então, fiquem espertos, é super importante a configuração. E a gente tem que usar, né, os recursos que a gente tem disponível, né, Perfeito. para não ficar. Aqui a gente tem outras configurações legais que eu quero mostrar para vocês. Tem essa aqui de permitir que as pessoas editem o nome delas de exibição, tá? Então, se vocês clicarem aí nos 3 pontinhos da fotinho de vocês, aqui da câmera de vocês, vocês vão ver que vocês conseguem mudar o nome de vocês dentro da nossa reunião hoje, tá? A gente sempre deixa isso ativo porque a gente acha que consegue criar um clima melhor, deixar as pessoas mais à vontade, né? As pessoas podem indicar de onde são, por exemplo, a gente coloca que eu sou a Duda da Minutins, né? E tem outra configuração aqui que eu queria mexer, que é essa daqui do lobby, tá? Então, quem pode ignorar o lobby? Quem pode ignorar que tem que ficar ali aceitando cada um que vai entrando na reunião, tem que ficar aceitando? Não, as pessoas podem colocar aqui, ó, vou colocar aqui, que todas as pessoas podem ignorar o lobby. Então, as pessoas apertam lá em ingressar, ela já entra na reunião, ninguém precisa aceitar elas, tá? Então,
antes de eu aplicar essas configurações aqui, eu vou salvar como modelo. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem como salvar como modelo, né? Então, toda vez que eu for fazer uma reunião de pós-aulão, eu vou usar esse modelo aqui, que já está com as configurações que a gente já usa, né, para fazer esses encontros. Então, eu vou colocar aqui que é para pós-aulões, né? Aqui o nome do meu modelo. E aqui eu vou colocar uma descrição. Aqui eu vou até copiar a descrição que eu já tinha colocado aqui, ó. Que esse modelo serve para reuniões pré-configuradas para serem usados, né, no pós dos aulões. O nome meio que já diz, mas, enfim, para eu não me perder, né, a gente pode salvar vários modelos, né, então dá para colocar a descrição ali para ajudar. Aqui eu vou aplicar essas configurações que eu coloquei e a gente vai passar aqui para baixo, agora sim, né, a nossa famosa pauta de novo. Aqui eu vou pedir apesar de eu não ter colocado nenhum anexo, não ter colocado imagem, que a gente pode sim colocar essas coisas na nossa pauta, tá? Tem um espaço para isso, inclusive, aqui embaixo. Eu vou pedir para o Copilot rascunhar uma agenda para mim. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai pegar o nome da reunião, tá? E o que o nome da reunião possa ter a ver com o Diego, o Pamplona, o Vicky e o Marcelo, incluindo eu. E daí ele vai gerar, né, uma pauta aqui de sugestão para mim. Esse aqui tá azedo hoje também, gente. Assim, ó, vou tentar de novo gerar, tá? Mas ele tá azedo hoje também. Deixa eu tentar gerar de novo. Mas aqui era para dizer para vocês que quando a gente usa esse tipo de recurso, a gente vê a importância das informações do nosso trabalho agora ele funcionou. Estarem de fato onde o nosso trabalho acontece, tá? Que é dentro do nosso ecossistema aí do M365, né? Com um título que faça sentido, igual eu falei, né? A gente pode pedir para ele criar essa pauta e, olha só, aconteceu tudo isso aqui. Ele me deu, meu Deus do céu, ele me deu tudo isso aqui. Olha, ele humilhou a pauta que eu fiz antes, tá? Ele trouxe muito mais informações. Olha, definir estratégia de distribuição, meu Deus do céu. Ele colocou até YouTube e Shorts. Inclusive, de novo, né, esse aulão vai estar lá no nosso YouTube, né, a gravação. E o Pumps vai mandar aí para vocês o link do nosso YouTube, tá? Importantíssimo que vocês acompanhem por lá também. Agora, o que eu vou fazer? Tem um outro lugar para a gente colocar pauta aqui, tá? Aqui embaixo a gente pode adicionar uma agenda. E o que é essa agenda? Ela é uma pauta mais dinâmica, digamos assim, tá? Eu vou trazer a minha pauta para cá para a gente poder mexer nela. Então aqui, eu vou colocar aqui como agenda mesmo, tá? E aqui daí tá, ó, compartilhar as percepções, né, que eu li para vocês antes. Aí aqui embaixo eu posso fazer anotações de reunião e tarefas de acompanhamento. Essa agenda, ela é um componente vivo do Loop, tá? Então, se eu quiser, antes mesmo da minha reunião começar, eu posso vir aqui, tá? E posso copiar o link desse componente e circular para as pessoas que vão participar da reunião. Mas elas também vão ter acesso a esse componente e elas podem vir aqui e inserir informações antes mesmo da nossa reunião começar, tá? Durante a nossa reunião também. O facilitador, inclusive, usa esse componente dinâmico. E a gente consegue colocar tarefas para serem feitas aqui. Dá para fazer uma tabela de tarefas, perdão, antes da nossa reunião acontecer. Eu vou até mostrar aqui para vocês rapidinho. Eu preciso do material de apoio. Material de apoio. Que foi dado no aulão. E quem que estava responsável por esse material de apoio era o Pamplona. Então, aqui eu vou marcar o Pamplona. E aqui, uma data de conclusão, ele tem até hoje para trazer, porque a nossa reunião é hoje, não, é quarta-feira, mas você tem até hoje para trazer, hein? Porque eu sei que está na sua mão esse material, hein, Pamplona? Então, você tem até hoje para trazer. E por aqui a gente vai fazendo o acompanhamento das nossas anotações antes, durante e depois da nossa reunião. Inclusive, eu vou mostrar para vocês depois como é que fica esse componente. Eu mostrei ele para vocês porque a gente sabe que tem muitas pessoas que acompanham tarefas nos chats das reuniões, né? Depois que as reuniões acabam, e depois elas não conseguem encontrar onde é que estão essas tarefas, o que foi decidido, né? Então, essa pauta ela é bem legal para a gente anotar esse tipo de coisa. E para encerrar aqui o nosso convite de reunião, para a gente conseguir enviar de uma vez, né? Porque é bastante coisa, que é bastante recurso legal que tem para mostrar para vocês. Tem um outro recurso aqui que ele é bem importante também, tá? A gente dá uma configuradinha nele, que é esse aqui do lembrete, tá? Então a gente pode configurar para ir junto com o convite da pessoa um lembrete para ela entrar na reunião. Quanto tempo antes
dela entrar, de dar o tempo da reunião. Ela vai receber o lembrete 5 minutos antes, 15 minutos antes, 1 hora antes, um dia antes, uma semana antes. Dá até para a gente adicionar um lembrete por e-mail, tá? Então, essa aqui é uma função bem legal se você vai fazer uma reunião com aquela pessoa que sempre esquece de entrar na reunião ou sempre esquece que a reunião existe, tá? Então, a gente consegue configurar isso aqui. E agora sim, tá? Eu vou enviar meu convite, está todo mundo disponível, respeitamos a agenda de todo mundo por aqui. Vou esperar aqui. Ah, já tá aqui, nossa, que rapidinho. Tá, e aqui agora, o que que eu quero fazer? A gente fez aí, né, a preparação da nossa reunião, mas a gente pode dar uma adoçadinha, né, nessa nossa reunião. Fazendo o quê? Vindo aqui, tá, em editar. Opa, deixa eu abrir toda a tela aqui pra gente ver. Espera aí que ela não abriu todas as configurações ainda. Deixa eu fechar e abrir de novo. Ah, não, essa daqui era do canal, gente, perdão. Agora sim, editar. Essa daqui é que eu marquei na quarta-feira. Essa daqui foi a que a gente criou no calendário. Então, quando eu estou numa reunião que eu criei no calendário e eu abro editar para vir aqui para ela, tá? Eu tenho uma opção de colocar um aplicativo para dentro da nossa reunião antes da nossa reunião acontecer. Então, eu consigo preparar alguma coisa para a gente fazer durante a nossa reunião, sem que as pessoas saibam também, tá? Então, eu venho aqui em aplicativos, ó, nesses quadradinhos, e eu quero o Pulse. Ele até já está aqui, mas eu vou procurar ele aqui para mostrar para vocês. Vocês viram ali que tem formulário e tem várias coisas, né? Então, eu vou adicionar um Pulse para nossa agenda, tá? O Pulse, olha só, deu erro. Vamos ver se agora ele vai funcionar. Tá tudo meio azedo hoje nessa nossa reunião, né? Meu Ah, Deus mas é do do céu. jeito que a gente começou, né? Mas ele vai funcionar assim, Dudinha. Aí, ó, tá aí, ó. É porque Tim está achando que a gente está falando mal das reuniões, mas não é bem assim. Ah, Não é bem assim. Então tá aqui o Pulse. O Pulse, ele é um aplicativo, uma ferramenta que serve para a gente criar algumas dinâmicas aí durante a nossa reunião, tá? Então, eu vou criar aqui uma nova votação. Eu posso fazer uma votação em forma de questionário, posso fazer uma nuvem de palavras para pedir para as pessoas colocarem ali, né, algum sentimento que elas têm sobre alguma coisa e daí vai aparecer grandão ali na tela, tá? Eu vou escolher fazer um post de perguntas, tá? Que tem múltipla escolha aqui, tá? Então, o nosso post vai ser sobre limonada. Eu vou perguntar aqui para o pessoal se eles acham que limonada boa é limonada com açúcar. Vou colocar aqui a primeira opção, ó. Açúcar. Lembrando, eu tenho uma colinha aqui do lado, tá? Que eu anotei as informações aqui com adoçante. E eu vou adicionar uma terceira opção aqui, que vai ser sem nada mesmo, né? Para aquelas pessoas que preferem aí uma limonada sem açúcar e sem adoçante, um pouquinho amarguinha, né? Não vamos dizer azedinha, vamos dizer amarguinha, né? E aqui agora eu posso escolher salvar como rascunho, tá? Tem algumas outras configurações que eu posso fazer, que é compartilhar resultados agregados, que é permitir que o apresentador editar a votação, enfim, dá para fazer várias coisas legais, tá? Eu vou salvar como rascunho e na hora de eu apresentar a minha reunião, eu posso ir lá e soltar esse post na tela para as pessoas me ajudarem, tá? Então aqui está salvo o nosso post. Vou fechar a reunião aqui. Boa, E agora? Dudinha. Inclusive, né, Dudinha? Até agora a gente já viu algumas coisas por aqui, né? A gente preparou nossos limões, escolheu os ingredientes, organizou a receita, mas tem um detalhe importante, né? Nenhuma limonada fica boa só porque foi bem preparada. Tem que saber servir também, né? E é justamente disso que vamos falar agora. Encontros com mais caldo. E já, né, que estamos falando em limão, eu preciso tirar uma dúvida muito séria com você, Dudinha, e com vocês aí que estão ao vivo com a gente. Até agora a gente falou bastante de limonada, mas quem aí disse que limão só serve para fazer limonada, né, Dudinha? É verdade? Vamos ver se o pessoal adivinha qual vai ser o ingrediente dessa nossa próxima história aqui, Pumps. Agora a gente vai passar para o tópico, né? Que a gente vai falar sobre recursos e limões aqui durante a nossa reunião, tá? Deixa eu trazer aqui minha tela para eu mostrar uma coisa para vocês. Opa, é minha tela de reunião, deixa eu trazer para cá. Bom, lembra que eu fiz aquele pause ali, né? Para mandar para aquela outra reunião. Mas nessa nossa reunião de hoje também tem um pause. Quando a gente guarda e salva lá o pause, como é que a gente faz para soltar ele depois, durante a nossa reunião?
ele fica aparecendo aqui, ó. Então eu vou pegar e vou soltar o meu post para vocês porque eu quero saber uma informação importantíssima, tá? Eu quero saber, né, porque igual o Pumps falou, o limão ele não serve só para a gente fazer uma limonada, a gente também pode fazer outras coisas, como uma caipirinha. E eu quero saber de vocês, caipirinha boa é com açúcar, adoçante ou, né, eu botei uma terceira alternativa ali mais leve, se as pessoas preferem uma coquinha com uma rodela de limão. Açúcar, né? Tem que colocar açúcar. Vou até dar um bico na minha aqui, viu? Açuquinha, né, Bastante Dudinha? açúcar, né, Diegão? Bastante também não, né? Pra não virar suco, né? Pô, Ah, a galera prefere açúcar também, tô vendo aqui, né? Adoçante ninguém, né? Não se põe adoçante na caipirinha, não tem nada a ver, né, Oi! Diegão? Sabe as caipirinhas que você toma no bar, feito pelo Ah, barman? Vai açúcar e adoçante. nossa, nada a ver, Segredo, nada a vai ver. os dois, porque o adoçante ele ressalta o sabor. Só que tem que pouco ser o açúcar, adoçante né? bom, né? Então, olha só como uma reunião ela consegue ficar mais dinâmica, né? Mais interativa quando a gente usa alguns recursos durante o nosso momento, aqui durante o nosso encontro, né? E além das nossas enquetes, a gente tem algumas outras ferramentas para ajudar aí, né, a manejar o nosso tempo, por exemplo, durante a reunião, e incentivar a participação. Para provar isso, eu quero mostrar para vocês aqui um recurso que a gente tem aqui nas reuniões, tá? Na nossa tela de reuniões, que é esse daqui, vindo em mais, e é o temporizador, tá? Então, o temporizador, ele é ótimo, né? Para quando a gente quer usar aí para fazer algumas dinâmicas de respostas e perguntas durante a nossa reunião. E eu coloquei o temporizador aqui agora, por quê? Porque a gente tem um convidado e ele vai ter exatamente esses 5 minutos para cumprir uma missão muito importante com a gente. Você tá por aí, Miguel? É o Miguel que eu tô pensando? É, É o Miguel que eu tô pensando? é o Caramba. Miguel que você tá pensando. Vou, Teacher Miguel, você está posso. por aí? Não, ele tá, respondeu no chat aqui que tá. Eu posso fazer as honras de apresentá-lo, Dudinha? Claro, pode fazer. Caramba, Miguelito vai participar ali, presença ilustre no Rio Limão. Miguel Torres, nosso professor de inglês aqui na Minutimes, na Solo, desde 2020, se não estou enganado. Eu faço aula com ele desde 2021. Seja bem-vindo, Miguelito, do Crazy Talk English. Caramba, participação ilustre. E a gente vai fazer o que com o Miguel agora, Dudinha? O Miguel, ele vai ensinar uma receita de caipirinha pra gente, mas Ah, ele é teacher de inglês, né? Então, obviamente, ele vai ensinar pra gente em inglês. E a gente sabe, né, que não, nem todo mundo entende aqui, né? E eu não sou boba nem nada, eu também. Eu quero mostrar para vocês que a gente tem uma opção, tá? De colocar legendas em pessoas que estão falando em outras línguas no nosso encontro, tá? Para a gente habilitar as legendas, a gente vem aqui nesse mais, a gente vem em idioma, tá? Vocês podem ativar o de vocês enquanto eu estou mostrando, inclusive, tá? Para vocês conseguirem ver as legendas funcionando. E a gente vai aqui em mostrar legendas ao vivo, tá? E aqui a gente tem uma vou mostrar rapidinho, a gente tem uma opção de configurar a legenda, tá? Onde a gente configura o idioma. Então, o idioma falado nessa reunião é português, eu espero que de vocês esteja de forma automática, tá? E eu tô pedindo aqui para ele, vocês vão ter que selecionar aqui, tá? Para traduzir para o português. Opa! Aí, para traduzir para o português. Então, para mim, tudo que o Miguel falar automaticamente vai ser traduzido para o português aqui nas minhas legendas aqui embaixo, tá? Agora, Diegão, eu vou hum, parar de compartilhar a minha tela para quem ativou as legendas, tá? tá bom. Para não atrapalhar e não ficar muito pequeno ali a tela das pessoas. Duda, Oi, eu acho que ficou ali o idioma falado na reunião, tá em inglês, tá em português, tem que colocar em inglês, né? Ou detectar automaticamente ali. isso. Aham, o meu eu já ia mudar, só que daí, se eu mudar o meu, muda da reunião inteira. Aí, por isso, eu deixei ali para as pessoas verem se elas conseguem colocar automático ou se precisa mudar mesmo. Mas mandem aqui no chat para mim que se precisar, eu troco para inglês. Beleza?
E o Teacher Miguel? Tá pronto aí, Teacher Miguel? Cadê o Teacher Miguel? Teacher Miguel, você tem só 5 minutos, Teacher Miguel. Bloquearam ele, bloquearam o Teacher Miguel. Não, não tá bloqueado, não. Tem Tá que liberado desbloquear as aqui já. câmeras, né? Tá liberado? Não, ele Aham. já tava liberado já. Tá liberado e como coorganizador também da reunião. Já tinha checado isso. Hello. Desculpa, achei que vocês iam. I thought you guys were gonna open it here. Sorry. Let's go, guys. Let's go. Well, can I start, Dudinha? Peraí. Ó, 5 minutos, hein, Teacher Miguel? Foi. Let's go. Can I start? Okay. Guys, so sometimes you guys are going to have people who speak different languages in your meetings. And to include them in your meetings, you can use this resource. And I'm going to show you how this resource works by teaching you how to make a caipirinha. So let's go. You can follow along with the subtitles. So the first thing you need is obviously some limes, sugar, cachaça, ice, this, and a mixer, a shaker. We're going to start by chopping off these parts of the lime. So let's go. First, we want to chop off the bitter parts of the lime, just like you remove the unnecessary parts of a reunião, of a bad meeting, because these make the experience very bitter. So you chop up the limes into 8 parts. You chop off all the tips, the middle, then you're going to add them to the shaker. So we add them to the shaker. We grab the cachaça. You add the sugar. Let me know if you guys can all understand by the subtitles. Are the subtitles working? Okay. Perfect. React with any reaction. Nice. Lime reactions. Fantastic. Now we add sugar because no cachaça, no caipirinha is made with sweetener ever. That is a sin. So we add this, and now we're going to smash all of the juice from the limes. Let's go. Once that's done, we'll add the ice. Add a lot of ice. And then we're going to shake it. We're not just going to shake it up and down. We're going to shake it like that, so that inside it goes in a circular form. Let's go. Let's go. Now we're done. I'm going to open it up. Pour it into your glass. And there you have your caipirinha made of all those limes. And it's done.
Cheers! Thank you! Cheers! Let's go. Cheers. Deve estar bom isso aí, hein? Incrível. Geladinho. Let's fucking go. Sobrou uns minutinhos aqui ainda, hein? Thank you, Teacher Miguel. You're welcome. Bom, agora que o Miguel fez essa participação, essa ilustre participação pra gente, né? E mostrou aí pra gente que tá tudo funcionando, graças a Deus, e que ele sabe fazer uma boa caipirinha, né? Depois do que ele mostrou pra gente, eu vou voltar a atenção pra cá, né? Então, nesse pouco tempo, a gente viu bastante coisa. Acho que deu o quê? Não chegou a dar 5 minutos, né? Porque o Miguel não usou os 5 minutos dele. Então, a gente teve enquete, a gente teve temporizador, a gente teve legenda, teve gente que usou até o intérprete, né? A gente teve a tradução e tudo isso sem a gente sair da nossa reunião, né? Então vejam quantos recursos legais que às vezes a gente deixa passar ali na hora, né, de estar na nossa reunião mesmo. Bom, agora eu quero aproveitar e voltar a compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu voltar aqui com a minha tela, né? E, na verdade, eu queria fazer uma coisa diferente para mostrar para vocês. Eu já vou usar esse print aqui também, mas eu queria mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela de novo aqui com vocês. Aí, tá compartilhando a minha tela com vocês? Ainda não. Agora começou. Sim. Compartilhou? Sim. Bom, então uma coisa que eu queria mostrar para vocês, quando a gente vai compartilhar a tela, a gente consegue compartilhar a tela de formas diferentes, que eu espero que vocês estejam me vendo de uma forma diferente aí, né? E às vezes compartilhar a tela de uma forma diferente pode fazer muita diferença na hora que a gente vai apresentar alguma coisa, né? A gente tem essa forma diferente de apresentar a tela, não sei se vocês já usaram, né? Eu estou usando esta daqui. A gente tem algumas outras formas, né? E a gente tem também uma coisa muito legal, um botãozinho muito legal de incluir o som, né? Quando a gente for compartilhar aí a nossa tela, né? Que pode parecer besteira, mas faz muita diferença. Se a gente quer mostrar depois um vídeo, né? Se a gente quer fazer uma demonstração ou uma recapitulação de alguma coisa que precise, né? As pessoas precisam ouvir o meu áudio do meu computador, tá? Então, Agora, eu vou compartilhar de volta. Eu vou compartilhar de volta a minha tela, né? Do jeito que eu fiz antes, para vocês entenderem direitinho o que eu estou mostrando aqui, para não ficar muito grande do lado do conteúdo. E eu vou pedir para vocês conhecerem, nas próximas reuniões que vocês forem participar e compartilhar a tela, esses outros modos de apresentador. E saibam que a gente consegue adicionar até um plano de fundo ali para aparecer atrás da nossa telinha, tá? Outra forma que a gente tem muito legal, eu estou usando um print de tela para mostrar para vocês as formas de compartilhar a tela, porque não tem como eu compartilhar a tela e mostrar o compartilhamento de tela para vocês, né? Então eu estou usando um print para isso, igual vocês já devem ter notado. E eu quero falar com vocês sobre uma outra função bem legal e bem diferente que a gente tem na hora de compartilhar a nossa tela, tá? Para quem faz muita apresentação pelo PowerPoint, eu vou convidar vocês para experimentar esse recurso aqui, tá? Que é o PowerPoint Live. Ele é sensacional. Quando a gente apresenta pelo PowerPoint Live, a gente consegue ficar vendo as pessoas, né, ali da reunião ao redor da nossa apresentação. E a gente tem alguns recursos especiais. Por exemplo, quando a gente tem um slide aqui do que a gente está apresentando, aqui do lado ou aqui embaixo, a gente consegue inserir anotações privadas, que as outras pessoas que estão vendo eu compartilhar o meu PowerPoint Live, elas não estão vendo a minha anotação, tá? Então, é bem legal essa apresentação aqui de PowerPoint Live. A gente pode rabiscar também, a gente pode marcar o texto, pode fazer várias coisas legais. E por que eu estou mostrando essa forma de compartilhamento diferente para vocês, né? Por que eu mostrei tudo isso até agora aí na nossa reunião? Porque a gente tem que pensar também na experiência das pessoas que estão participando da nossa reunião. Quando a gente pensa em proporcionar uma experiência melhor, pensar como é que eu posso mostrar isso de uma forma diferente, às vezes a gente consegue chamar a atenção das pessoas e também facilitar a aprendizagem, o entendimento ali do que a gente quer passar para as pessoas. A gente também consegue criar uma conversa mais fluida, mais participativa e aí sim, né? Nada de limonada azeda no meio da nossa eu ia dizer limão, da nossa reunião, tá? Então, até agora, a nossa limonada, ela ficou bem gostosa, né? Eu acredito que sim, igual aquela ali do Miguel. Mas
uma reunião, ela nunca acaba, por incrível que pareça, eu espero que vocês tenham isso na mente de vocês, ela nunca acaba quando a gente clica aqui no sair, tá? A reunião ela vai continuar gerando valor depois que ela aconteceu. Então, por isso, agora eu vou passar para o nosso último tópico aqui hoje, tá? Que é Dudinha, depois da reunião. Opa! calma. Antes de você passar para o último tópico, primeiro momento caipirinha aqui do nosso aulão. Você falou de caipirinha, o Miguel acabou de fazer a caipirinha, então primeiro momento caipirinha agora. Então a gente vai presentear vocês com um kit caipirinha. É isso mesmo. Pô, Diegão, como é que você vai fazer? Vou falar aqui, quero ver se vocês estão ligados. As 20 primeiras pessoas que levantarem a mão, reação do Teams, vai participar do sorteio. É papum, senão a Dudinha e o Victor, eles vão me quebrar aqui, hein? Já são 3h34. Ó, no chat tá aí, kit de caipirinha, imagens meramente ilustrativas, tá? Ó, só tem 4 pessoas querendo participar, hein? Que isso, aí vai ficar fácil, hein? Ó, já estamos em 10, 9. Vamos lá, pessoal, levantem a mão para participar, hein, ó. Posso participar também? Eu também quero, Diego. Não, vocês não. Eu quero esse kit. Quero só ver se a galera vai querer. Teste de presença, teste de presença. Presença de qualidade. É pra ver se a galera não tá fazendo outra coisa, Diego. Exatamente. Ó, ao som de pé na areia. Ó, temos 17. A galera foi fazer caipirinha, ficaram com vontade, né? Ó, ninguém vai mais. Beleza, ó. Então eu vou fazer desses 17 que estão aqui, hein? Ó, vou bater o martelo. 3, 2, 1. Vou fazer de 17, hein, galera? Boa. Fechou então, hein? Então, vamos lá. Ó, vou trazer o nosso sorteador da Minutins aqui. Então, serão 17 números. 17 participantes, um número. Vamos lá sortear. Número 12. Quem é o número 12? Bárbara, primeira vez participando do aulão da Minutins. Já vai ganhar presente, vai levar presente para casa. Parabéns, Bárbara. Depois a gente vai entrar em contato com você. É isso aí. Esse foi o primeiro momento caipirinha do aulão. Quando terminar, vai ter mais. Então, não saiam daqui. Não vai ser outro teste de presença, mas vai ter mais, hein? Dudinha, é com você. Tem que ficar até o final. Tem que ficar até o final. Tem que ficar até o final. Vai passar uns minutinhos? Vai, mas tem que ficar até o final. É isso aí, tá tudo bem, vambora. Momento caipirinha, obrigado. Oferecimento Diegão da Minutins. Cortei a tua vibe, Diego, foi mal. De novo, né? Tá tudo bem. Então, bora pro nosso próximo, né? E último tópico hoje, que é depois da reunião sem limonada, né? Azeda ou limonada sem azedo. Agora a gente vai falar sobre o que acontece quando a reunião termina, né? E os recursos que a gente tem por aqui, que às vezes as pessoas nem sabem que eles existem, tá? Então a gente vai vir aqui, como é que a gente faz para acessar uma reunião que já aconteceu? A gente vai aqui nos nossos chats de reuniões, tá? Chats de reuniões. Opa, deixa eu fechar aqui, chats de reuniões. E aqui eu vou acessar uma reunião que já aconteceu, que tem transcrição, tá? E que foi gravada para mostrar algumas coisas para vocês. Bom, primeiro aqui a gente tem o chat, né, com bastante coisa. Aqui, o que eu quero mostrar para vocês? A aba de recapitular, tá? A gente tem essa aba aqui de recapitular e eu quero mostrar para vocês que a gente tem umas opções bem legais, que é esse resumo de áudio, tá? Eu abri ele aqui e eu vou deixar ele aqui do ladinho, tá? Para ele... Geralmente ele demora um pouquinho, mas hoje ele foi bem rápido para criar esse resumo de áudio, tá? E vou deixar ele aqui do ladinho por enquanto, para ter certeza que ele carregou bem ali, tá? E vou mostrar outras coisas para vocês. Aqui embaixo a gente tem, né, o nosso resumo. Deixa eu trazer a telinha de vocês para cá. Aqui embaixo a gente tem o nosso resumo, né? Tem anotações, resumo de IA, resumo personalizado, que é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês agora, tá? Esse resumo personalizado, ele é um resumo que a gente consegue criar a partir de informações que a gente quer.
Porque o resumo de A, ele vai trazer o resumo da reunião. E aqui no nosso resumo personalizado, eu posso pedir o que eu quero desse meu resumo, tá? Então, eu vou criar, aqui tem dois modelos já que vem, tem três. Tem o relatório executivo, resumo do orador e resumo da IA. Esse meu resumo foi literalmente um resumo que eu criei. Eu até posso editar ele aqui, tá? Compartilhar e renomear ou excluir ele. Eu vou criar um novo aqui com vocês para vocês verem esse resumo funcionando, tá? Eu vou pegar aqui a minha colinha para trazer para cá, né? Então, aqui eu vou querer que, nesse resumo, né, o foco fique nas falas somente do Victor, tá? E eu quero que traga algumas reflexões aí que ele fez e algumas decisões que ele trouxe. Só que eu também vou pedir para o Copilot ignorar assuntos pessoais que ele esteja falando aí no meio da reunião, tá? Eu não quero saber, eu quero saber o que ele trouxe de reflexão e decisão, tá? E quando eu aperto aqui em visualizar, ele vai gerar esse resumo. E eu posso fazer o quê? Eu posso descartar, se eu não quiser usar de novo, literalmente, esse comando aqui, ou eu posso salvar e aplicar, tá? Que daí vai aparecer aqui. Vou até mostrar para vocês, ó. Você tá me stalkeando, hein, Duda? Só foque nas falas do Vitor. Ah, Pelo mas menos eu não brincadeiras tô à- excluindo você da reunião igual eu tirei. Exatamente. Mas brincadeiras à Tá parte, vendo? pessoal, esses recursos de IA somente para quem tem licença do Copilot. E quem não tem, fala com o Diegão, que o Diegão vende um preço, ó, bem pequenininho, né, Diegão? Coisa linda, além de vender, a gente ajuda a implementar aqui, Victor, é início, meio e fim de projeto, hein? Tudinha. E esse recurso aí só vai funcionar se o Vitor não for apenas um espectador da reunião, né? É verdade, ele tem que falar alguma coisa, né? Já pensou? Não, e ó, eu vou te falar uma coisa, Duda. Eu acho esse recurso legal, você trouxe, no caso, reflexões de Vitor, mas é bacana porque em algumas reuniões a gente precisa tomar decisões. Então você pode falar, por exemplo, para focar em decisões, focar em prazos, liste ações e responsáveis de cada um. Então você usa a IA a seu favor do que ficar usando aquele resumo genérico que todo mundo usa, né? Que na verdade não serve para nada. Vamos ser muito sinceros. Exatamente, Vicky. E até, vou aproveitar que tu deu esse exemplo aí, né, de trazer decisões, que é o que realmente as pessoas vêm procurar, né, no resumo da reunião. E vou abrir o meu Copilot aqui do ladinho, né, porque a gente tem o símbolo aqui do Copilot, né, para a gente poder. E o que acontece aqui? A gente pode conversar com a reunião, tá? É como se a gente fizesse perguntas da reunião para o Copilot. Daí, como ele está dentro dessa recapitulação de reunião, ele vai saber que tudo que eu pedi para ele tem a ver com essa reunião e ele vai consultar o que está aqui, o que foi produzido durante essa reunião, tá? Para não dizer que eu estava te stalkeando, Vicky, antes eu testei e perguntei quais foram os comentários do Diego na reunião. Aqui, ó, vejo que tá funcionando. E esse histórico é bem legal. Então, quer dizer que eu saí daqui, eu testei, eu voltei, mas o histórico do que eu perguntei tá aqui, tá? Então, se eu precisar sair, voltar do recapitular, o meu histórico com o Copilot vai estar salvo. Aqui eu quero perguntar para ele quais foram, ó, me traga somente o que foi decidido nessa reunião. E é só isso que eu quero. Eu não quero que ele me traga muitas coisas, que ele me traga um resumo enorme de alguma coisa. E daí, a partir de agora, dessas decisões, eu vou perguntando aí para ele, se eu quiser, quem é que tomou tais decisões, né? Porque tá ali, ó, estipular o compartilhamento de comunicados nos canais do Teams. Então, eu posso perguntar para ele quem é que foi que falou isso, por que que a pessoa falou isso, como é que a pessoa mostrou isso. Inclusive, agora o Copilot, ele traz até prints quando a gente pede alguma coisa para ele, tá? Aqui nos nossos resumos, né? Então, são funções bem legais, né? Agora que a gente viu aqui o nosso Copilot funcionando na recapitulação de reunião, eu quero vir para o nosso áudio. Ah, mas tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês antes de eu vir para o nosso áudio. Tá? Eu vou até fechar isso aqui primeiro. Eu queria mostrar para vocês uma coisa que faz parte ali do nosso Copilot também, né? Que é o nosso querido facilitador, né? Que eu falei bastante do facilitador. E como é que fica o facilitador quando a nossa reunião acaba? Lembra que eu falei para vocês que aquela pauta até o facilitador usava, aquela pauta dinâmica? Então tá aqui, ó. Quando finalizou essa nossa reunião aqui que a gente fez o Te Inspira, o Copilot trouxe um resumo de decisões já prontas, perguntas em aberto, tá? Então aqui ele trouxe bastante coisa. E aqui embaixo ele trouxe tarefas de acompanhamento, tá? Então, pensa, quem nunca saiu de uma reunião sem saber o que foi decidido?
quem que ficou responsável por alguma coisa. Então, é exatamente isso que o Copilot, o facilitador, ajuda a gente a organizar, né, no final da nossa reunião, né? Então, ele traz aqui para a gente tudo isso, e como é um componente vivo do Loop, eu posso vir aqui e copiar, né, esse componente e compartilhar com outras pessoas, mandar por e-mail, se eu quiser, né? Posso ficar à vontade para circular esse componente. E agora sim, eu vou lá mostrar para vocês, né, a nossa recapitulação de áudio, que ela é muito legal. Bom, eu posso voltar aqui no meu recapitular, né, fechar aqui o meu Copilot e acessar por aqui de novo em resumo de áudio. Mas tem uma outra forma de eu acessar isso, tá? Uma forma bem mais legal, que é vindo aqui nesses 3 pontinhos, se não tiver aqui fixado para vocês, o recapitulações de reunião, tá? Nesse recapitulação de reunião, ele vai abrir aqui porque eu estava mexendo aqui antes, tá? Resumos de áudio. Mas ele geralmente abre nessa página inicial aqui, tá? Onde tem todas as gravações das reuniões que eu fui participando. E aqui ele vai ter os resumos de áudio, né, que eu gerei. Então, esse aqui é o resumo de áudio que eu gerei. Veja que ele criou capítulos, tá, para os meus resumos de áudio. Aqui eu consigo saber exatamente onde é que eles estão. E ele criou um resumo em áudio e ele fez uma transcrição desse resumo em áudio, tá? Então, ele transcreveu o resumo que ele mesmo fez. Eu quero compartilhar com vocês o meu som por aqui, para vocês ouvirem rapidinho, tá, o que ele falou, ó. Vamos ver se vocês conseguem ouvir. Na Team Inspira Motiva, Diego Manarelli abriu o encerramento com foco em transformar os aprendizados em ações práticas de... Deu para ouvir, né? Deu. Deu. É muito legal essa recapitulação em áudio, porque às vezes você não quer parar para ler aquilo ali, ou você não consegue prestar tanto atenção, você consegue prestar mais atenção quando você ouve, né? Então a gente tem essa opção de recapitular em áudio. E além disso, a gente também pode tocar no nosso celular, enquanto a gente está usando aqui o nosso computador para ver alguns materiais, algumas coisas, né? Então a gente pode deixar rodando ali no nosso celular do nosso ladinho. Ele gera o QR Code para isso, para ajudar a gente. Só que eu quero que vocês percebam uma coisa que eu mostrei para vocês aqui no pós da reunião, né? Inclusive essa questão do áudio, que nada disso funciona muito bem, tá? Se a reunião não tiver sido transcrita, tá? Então, sempre que fizer sentido, transcrevam, coloquem pelo menos, não precisa botar gravar, né, o vídeo da reunião inteira ali, mas coloquem transcrever, tá? Igual o Vicky falou antes, a pessoa só vai ficar de ouvinte, ela não vai participar. Então, às vezes, não precisa assistir depois, né? Só que essas reuniões, elas vão continuar acessíveis para quem for precisar delas depois. Às vezes a pessoa não participou, mas ela tem acesso àquela informação, porque foi feita a transcrição daquela reunião, tá? Ô, Dudinha, e é o que Oi. a gente fala aqui, né? Quando você transcreve, você está deixando a informação disponível para todo mundo. E aí, se você vai perguntar alguma coisa para o Facilitator ou para o Copilot, Victor, o Copilot cria alguma coisa ou ele consulta quando ele precisa trazer alguma coisa referente a reuniões ou referente a alguma coisa que já foi escrita? Ele consulta, inclusive, se você entrar no chat com o Copilot e te perguntar, eu quero as pendências das últimas reuniões que eu participei no último mês, ele só vai pegar das reuniões transcritas, né? Então, essa é a importância de você ter as coisas ali registradas, inclusive reuniões transcritas. Perfeito. Boa. Exatamente. E aproveitando que você falou você citou um prompt aqui, né, Vicky? A gente tem também algumas sugestões lá no nosso material de apoio que a gente vai dar para vocês depois do aulão. Então, até agora, a gente falou bastante, né, sobre as reuniões, né? Mas eu queria falar para vocês que mais ou menos aqui o script do meu aulão já foi. Mas para finalizar, eu não fiz nenhum slide para isso, tá? Porque é surpresa. Eu ia trazer para vocês alguns segredos, para quem ficou até agora, alguns segredos, né, do nosso barman. Então, até agora a gente falou bastante sobre reuniões, os recursos das reuniões, mas eu queria mostrar para vocês que o Copilot ele também consegue ajudar a gente a cuidar um pouquinho mais da nossa agenda, tá? Então, eu vou vir aqui no nosso calendário,
e mostrar para vocês aí o primeiro segredo, tá? Vindo aqui no nosso calendário, na nossa agenda, perdão, do Teams, a gente tem esses 3 pontos aqui de mais opções, tá? E a gente tem configurações de calendário. A gente tem uma novidade bem recente aqui, então pode ser que talvez não tenha entrado para todo mundo, tá? Que são as instruções de calendário. Basicamente, o que são essas instruções? Eu posso vir aqui, eu posso ensinar algumas preferências que eu tenho, né, em relação à minha agenda, ao meu calendário, para o Copilot, tá? Então, eu posso dizer para ele como é que eu gosto de organizar alguns compromissos, eu posso pedir alguns horários que ele pode liberar na minha agenda, alguns para ele bloquear e até alguns comportamentos automáticos, algumas decisões que eu quero que ele tome para mim. Claro que eu vou deixar específico para ele o que são essas decisões. Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês uma instrução que eu criei, tá? Pro meu Copilot na minha agenda. Então, o que eu vou fazer? Para mostrar para vocês, eu vou vir aqui, ó, nesse revise todas as instruções que o Copilot fará por você. E aqui eu vou colocar ele para ele exibir as instruções, tá? Ele até está carregando aqui, mas eu já sei o que ele vai dizer, então eu já vou adiantar para vocês, tá? Ele vai dizer que eu dei para ele uma instrução de aceitar automaticamente reuniões que vierem do Diego e reuniões que vierem do Marcelo, tá? Então, se o meu calendário estiver livre, automaticamente quando o Diego e o Marcelo marcarem uma reunião comigo, eu já dou o aceite, tá? Porque são reuniões muito importantes para mim e eu não preciso nem dar o aceite, já tá dando o aceite ali automático. A Bárbara colocou aqui no chat do dia, foco na carreira. Quase isso, viu, Bá? Quase isso. Boa. Agora, eu vou passar aqui para vocês outro segredo, tá? Que é o quê? É um segredo que ele nem é segredo, tá? Só que eu não sei se vocês sabem que pode servir para isso também. Eu tenho uma reunião aqui no meu calendário, é uma reunião com o Pamplona, tá? É essa reunião aqui, ó, alinhamento para os próximos conteúdos da Minutins. Só que o Pamplona, ele não colocou pauta, tá? Eu não sei se vocês estão vendo aqui, mas não tem pauta em nenhum lugar aqui dessa minha reunião, tá? Ele só colocou o título. Quando eu venho e eu aperto aqui no prepare-se para essa reunião, o que o Copilot vai fazer para mim? Apesar de não ter uma pauta, ele vai pegar um nome, que é bem sugestivo, né, do que vai ser a reunião, e ele vai bater com os participantes, que nesse caso somos eu e o Pamplona, e ele vai dar uma pauta de sugestão, ele vai trazer coisas que a gente já debateu sobre o assunto de alinhamento ali para os nossos próximos conteúdos. O que a gente tem falado sobre isso ultimamente, né? No meu caso, no meu chat, em alguns posts ou em algumas reuniões, tá? Então, esse recurso, ele geralmente é para você usar para reuniões que tem pauta sim, tá? Mas vocês saibam que vocês podem usar, tá? Me surpreendeu bastante, porque ele dá algumas opções bem legais aqui de pautas que podem ser discutidas. Então, a gente não precisa ir totalmente, digamos assim, cru para uma reunião quando ela não tiver pauta, tá? Esse recurso a gente sabe que ele dá uma espremida aqui, né? Mas ele pode salvar bastante. E falando, né, em espremer, quem é que nunca foi um limãozinho que foi espremido entre uma reunião e outra? Acredito que tenha bastante gente aqui, né, Diegão? Ah, isso é todo dia. Tem um recurso que antes ele só fazia parte do Outlook, agora ele faz parte aqui do nosso calendário também, tá? Então ele fica disponível, perdão, aqui nesses 3 pontinhos também, configurações do calendário, tá? Aqui em eventos e convites. Tem uma opçãozinha aqui que é redução da duração de todos os eventos. Então, eu posso escolher reduzir, por exemplo, 5 minutos das minhas reuniões, tá? Finalizando eventos antecipadamente, ou iniciar eventos 5 minutinhos mais tarde, ou 10 minutinhos mais tarde, né? Dependendo aí do tipo da reunião. Então, reuniões menores podem terminar alguns minutinhos antes, ou podem terminar alguns minutinhos mais cedo, né? Parece pouco, mas para quem tem a agenda realmente ali bem espremidinha, esses minutos eles podem valer ouro, né? Pelo menos para você fazer, para você ir no banheiro, para você tomar uma aguinha, né? Para a gente poder fazer alguma coisinha assim ali, necessidades básicas do ser humano, né? Às vezes a gente não tem tempo nem para isso. Aqui eu vou descartar por enquanto essas configurações e depois eu vejo isso. Você sabe que eu ouvi uma vez, ô Duda? Tava conversando com um cliente, a reunião durou menos do que estava programado para durar, e ela falou assim:
Diego, eu vou aproveitar que a gente acabou mais cedo, vou aproveitar e vou ao banheiro tomar água e comer alguma coisa, porque senão eu tenho uma sequência de 4 reuniões agora, uma atrás da outra, e não vou conseguir. Eu falei, caramba, realidade nua e crua, isso aconteceu. É real, é verdade esse bilhete, tá? A gente Loucura. faz Te Inspira, a gente sabe que isso acontece bastante, né? É doideira. Principalmente também por quê? Porque as pessoas, às vezes, elas não respeitam o status, o horário das outras, né? Na hora de marcar reunião, né? Então a gente Às vezes acaba não, tendo mas esse. nesse mundo corporativo maluco, Dudinha, ninguém respeita nada. Tá todo mundo olhando pra si só. A gente acaba Pode tendo os falar, Vi. conflitos. Não, e Duda, só fazer um gancho aqui, a Poliana pergunta, né? Que o seu recurso de se preparar para a reunião funciona se tiver as transcrições das reuniões anteriores. Eu falei que sim, ele busca transcrições anteriores, mas não só isso. O Copilot tem acesso a todos os dados corporativos, e-mails, chats, arquivos, reuniões passadas. Então, quando você faz isso, faz qualquer coisa no Copilot, ele não só acessa as transcrições, como acessa tudo. Chats, e-mails, arquivos. Então, ele busca assuntos relacionados em tudo. Às vezes você trocou num chat, trocou num e-mail com alguém, ele vai tentando te trazer. Por isso que é legal, né? O Copilot é a única ferramenta que está integrada aos dados corporativos. Perfeito. Exatamente, Vic. E muito importante lembrar que há dados que a Poliana tem acesso, né? Não vai sair buscando dado de outras pessoas, então não fiquem com medo de transcrever as reuniões de vocês, porque é a Exatamente. pessoa que está ali com você que vai ter acesso. As outras pessoas não vão, tá? Então, agora, para eu mostrar para vocês o nosso último recurso aqui, esse recurso ele é novidade, tá? Então, olha, eu quero mostrar ele para vocês na prática também, tá? Sexta-feira, essa sexta-feira aqui, o Pumps veio aqui e marcou uma reunião comigo. 16 horas da tarde, numa sexta-feira, né, Pamplona? E eu quero mostrar para vocês o que eu posso fazer se eu não quiser fazer, se eu não puder fazer, né? Se eu tiver algum conflito de agenda nessa, ou às vezes se eu esqueci de marcar na minha agenda meu compromisso, né? Eu posso vir aqui, o que eu posso fazer nessa reunião aqui que talvez eu não consiga comparecer? Eu posso clicar com o meu botão direito em cima dela, tá? E eu posso propor um novo horário, tá? Então vai mandar lá manda um e-mail e manda um aviso para a pessoa de que eu propus um novo horário para a gente realizar essa reunião, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, pegar um horário que a gente tem disponível aqui. Meu Deus, tá feia a coisa aqui, hein? Aqui, ó. Vou pegar esse horário aqui e agora eu vou enviar para o Pamplona para a gente fazer na segunda-feira essa nossa reunião ali pelas 1, 2:30 da tarde. E aqui até aparece, ó, você respondeu como provisório e propôs um novo horário. E por que fica isso? Se eu aceitar ali, ele vai dar uma fechada no meu calendário, né? Para que as pessoas não possam mais marcar até o Pamplona aceitar, né? Essa troca aí de horário, né? Até a gente terminar essa nossa negociação, uma negociação sem precisar mandar mensagem no chat, inclusive, né? Mexendo aqui pelo próprio calendário. Agora sim, né, Diegão, pessoal, a gente chegou ao fim dessa nossa limonada. Hoje a gente viu que nem toda reunião ela precisa virar, nem toda informação que a gente precisa, nem tudo que a gente faz precisa virar uma reunião, né? Algumas podem virar uns posts, algumas podem se transformar ou ajudar sendo atualizações. Algumas reuniões podem fazer mais sentido sendo em canais, mas, né, o que fica disso? É que todas ficam melhores quando as nossas informações elas estão um pouquinho mais organizadas, elas estão mais acessíveis, mais fáceis de encontrar, né? Porque no final das contas, as reuniões elas não deveriam existir para a gente procurar informação, né? Elas deveriam existir para a gente resolver problemas, para a gente tomar decisões, para ser colaborativo, né? Para ajudar a gente a trabalhar melhor, né? E não para ser o nosso trabalho aí no dia a dia. E Diegão, agora já vou te passar a palavra, mas eu vou dizer que eu espero, né, que depois de hoje, o pessoal que participou até aqui saia com menos limões azedos das reuniões deles, né? E com mais ingredientes suficientes para fazerem boas limonadas. Agora é com você, Diegão. Boa, Dudinha, boa. É isso aí, pessoal. Obrigado, Dudinha. Obrigado, pessoal, que esteve com a gente aí, né, até agora. Agora, o Pamplona tá liberando já microfone e câmera de todo mundo. A gente acabou de entregar
um conteúdo premium internacional. O Pampola já mandou no chat aí material de apoio. Vocês vão receber material de apoio com a gravação. Agora chegou a minha. Rolou presente também já, né? Um presentinho. Agora chegou a minha hora. Agora é o momento caipirinha de número 2 do nosso aulão. Então, quem está com a gente até agora, mais uns minutinhos, por favor, que agora eu preciso pedir para vocês. Pamplona já compartilhou aí algumas vezes. Pamplona, por favor, compartilha de novo nosso canal do YouTube. Diegão, por que você está falando isso? Atualmente, isso aqui é novo, tá, pessoal? Ó, nosso canal do YouTube tem apenas 35 inscritos, tá? Começamos recentemente, não divulgamos para ninguém. Essa é a primeira divulgação oficial para o público fora da nossa empresa. Então, ou seja, para rolar o segundo sorteio, o segundo presente do Kit Caipirinha, a gente tá aqui em 29 pessoas. 29 participantes que não são da empresa. Temos 35. 35 mais 29, escorrega 1, desce 3, sobe 2. Tem que ter pelo menos 60 para ativar o próximo presente. Vamos lá. Pelo menos 60, galera, por favor, ajudem a gente. Chamou na ficha, hein, Diegão? Se inscreva no canal. Ô, Victor, se até a Casé TV, na época de Copa do Mundo, tava pedindo inscrição no canal, eu não vou pedir. E eles fazem negócio de bet. A gente só tá fazendo gente... que é muito mais tranquilo. Que isso, eu tô tranquilo aqui. 60, eu quero ver, hein? 47. Ai, meu Deus, será que a gente vai chegar? Depende de vocês, galera. Ô, Diegão, depende de uma vocês. coisa, enquanto a galera tá se inscrevendo, muita gente perguntou onde que ficaria gravado esse conteúdo. No nosso canal. No canal do YouTube. Inclusive, a gente, a partir de agora, vai começar a disponibilizar conteúdos lá. É isso. Antigamente era fechado, a gente falou, cara, vamos abrir, o gerente tá maluco, não estamos vamos abrir tudo. Victor, e vou falar uma coisa. Se não bater 60, a gente não vai soltar a gravação, vai soltar só daqui 2 semanas. Já falei, quem manda sou eu mesmo, então vai só soltar se tiver 60. Senão não vai ter. Faltam 5. Tons ameaçadores, parece, né? Faltam 2, galera, faltam 2. Faltam 2. Vocês precisam fazer a parte de vocês pra eu conseguir fazer a minha, galera. Vai, mais 2 inscrições. Mais 2. Que toque o coração de vocês. Vamos ajudar a Minutins a se tornar mais relevante. Agora a gente tá indo pro YouTube. Vocês pediram tanto. O conteúdo é fechado. O conteúdo é fechado. Estamos abrindo conteúdo para vocês. Gratuito. Vamos ver. Cara, será que vai ficar no 58? 59, Diegão. 59, falta 1. O pessoal tá logando na conta, porque tá no trabalho, tá logando na conta do YouTube. Tá sem logar. Vai pelo celular, galera. YouTube, 60. Aí, bateu. 60. Faz esse sorteio aí, Diego. Agora é o seguinte, 60. Agora o sorteio é o seguinte, vamos lá. Não vai ser de levantar a mão. Como eu sei, o que eu tava pensando? Em fazer quem me trouxesse um limão primeiro. Mas eu sei que tem muita gente que tá no mundo corporativo. Dificilmente tem um limão no escritório, né? Sacanagem você lançar uma dessa. Não, cara. eu ia fazer isso. Sacanagem. Eu ia fazer isso. Só que agora é o seguinte, câmeras e microfones estão liberados. Só a Bárbara tá com câmera aberta até agora. Vamos fazer o seguinte, quem quiser participar agora do outro sorteio, é câmera aberta. Então, abre a câmera, quem quiser participar do sorteio. Beleza? Abriu a câmera, quem quiser participar do sorteio. Quem não quiser, pessoal, assim, eu sei que a gente faz essa festa aqui depois, né? Mas, muito obrigado pela participação de todo mundo, tá? Quem tiver outro compromisso, precisar ir embora, valeu demais, tamo junto. Agora, quem quiser participar do sorteio não, do prêmio, do presente do Kit Caipirinha, que já foi mandado aqui a foto no chat, abriu câmera, beleza. Câmeras abertas, deixa eu ver se eu tô conseguindo enxergar todo mundo aqui. Não dá bom. Então agora vai ser o seguinte, Diegão, e não é brinde, é presente. Presente. Brinde é um negocinho meio aberto. Presente. O Miguel não vale. O Miguel tá com a câmera aberta, mas não vale, Pela performance do Miguel. O Miguel tem o dele separado já. Já tá separado. Já tá separado do Miguel, já tá garantido, tá merecendo, né? Então vamos lá.
presentinho. O que vai ser a dinâmica? Eu vou avaliar quem fizer a careta mais feia. Como se você estivesse chupando um limão. Quero ver. Quem fizer a careta mais feia vai ganhar. Porra, era melhor você pedir um limão. Não, quem fizer... Vamos ver. Quem fizer a careta mais feia. Vai. Tem gente até que já fechou a câmera. Não, gente. Caretinha, cadê? O Emílio tá falando que não, cadê? Quem for fazer a careta já levanta a mão, fala, eu tô pro jogo. Ah lá, tem gente saindo, os caras estão saindo. Ninguém vai fazer careta? Levanta a mão e vai fazer a careta que eu vou avaliar. Ó, a Bárbara falou que não pode. Bárbara, ó, o Miguel já levantou a mão. Ah lá, o Ederson sem... sem levantar a mão já tá mandando a careta. Ó, a Daniela também tá fazendo a careta. Boa. Quem mais? Mais ninguém? Ó, então vamos lá. Vamos lá. O Ederson já fez, a Dani já fez. Então, parabéns pros dois. Os dois vão ganhar, tá? Éder e Dani, parabéns pela participação aí. Eu sei que nem todo mundo é assim, né? Extrovertido pra fazer isso em gente que nem conhece, né? Mas assim, pô, valeu demais pela brincadeira. Valeu demais pela participação. Deixem o e-mail de vocês aí, por favor, no chat, que o Pumps vai entrar em contato e a gente vai fazer o despacho desse kit caipirinha para vocês. Mais uma vez, obrigado pela participação, todo mundo. A gente se vê daqui 2 meses. Tem mais aulão, tem mais conteúdo. Beijos e abraços para todo mundo. Obrigadão quem esteve até aqui. Até a próxima, galera. Valeu! Parabéns, gente. Obrigada. Valeu, obrigado a Valeu, você pela pessoal. participação. Valeu, Bárbara. Tchau. Nobody else make me feel like, oh, so